Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma sensação que, olha, acho que todo mundo já sentiu, né? Aquela de estar encurralado, sem saída. Você olha para frente, só vê obstáculo, olha para o lado, parece que não tem apoio nenhum. E aí bate aquele medo, aquela incerteza. A gente recebeu um material bem interessante para analisar hoje, trechos de um texto chamado Deus abre caminhos onde não há. E é nisso que a gente vai mergulhar. O texto parte de uma citação forte lá de Isaías 43:16, que diz: Assim diz o Senhor, que abre caminho no mar e vereda nas águas impetuosas. Essa é a grande promessa que o material explora. Exatamente. E a ideia central que a fonte apresenta é, a de um Deus que é especialista em criar soluções onde parece não existir nenhuma, sabe? E para reforçar isso, o texto usa exemplos bíblicos bem conhecidos. A divisão do Mar Vermelho, água brotando da rocha, comida caindo do céu no deserto. Exemplos fortes, né? Sim. E o ponto principal não é só o poder, mas a natureza inesperada dessas soluções. Um caminho seguro no meio do mar, água da pedra. O texto sugere que essa ajuda divina muitas vezes desafia a nossa lógica. E o texto enfatiza que isso não ficou lá no passado, certo? Que essa capacidade ainda existe. Isso mesmo. Tem uma frase-chave no material. Ele não mudou. A ideia é que a mesma força que abriu o Mar Vermelho estaria ativa hoje para quem está enfrentando seus próprios becos sem saída. Faz todo sentido. E isso conecta direto com essa experiência humana de se sentir preso. Então, o que o material sugere é que, mesmo quando a gente não vê absolutamente nada, nenhuma luz no fim do túnel, uma solução divina por essa ótica já poderia estar acontecendo, mesmo que de forma invisível para nós. É por aí. O texto descreve essas soluções como algo que talvez não seja o que a gente esperava, ou no tempo que a gente imaginava, né? Podem não ser óbvias, podem demorar, mas a fonte caracteriza essas soluções como perfeitas e oportunas, na hora certa. E a consequência disso, segundo o texto, é que o desespero não seria a melhor resposta. Mesmo quando tudo parece fechado, a saída pode vir de um lugar totalmente inesperado. Essa questão do tempo é crucial, né? Porque a angústia muitas vezes está justamente na espera. O tempo de Deus, como se diz, não é o nosso tempo. O texto fala algo sobre como lidar com essa espera? Olha, não dá uma receita de bolo para não sentir angústia, mas traz uma ideia interessante sobre o timing. O texto sugere que, às vezes, a gente precisa chegar no nosso limite mesmo, sabe? Esgotar todas as nossas possibilidades humanas, para só então conseguir perceber o começo do caminho que essa força maior estaria abrindo. Entendi. É como se o fim da nossa estrada fosse, na verdade, o ponto de partida para essa ação divina. Não é romantizar o limite, mas vê-lo como um possível ponto de virada. Quer dizer, chegar ao limite não seria um fracasso total, mas talvez uma condição para enxergar outra coisa. Uma perspectiva diferente, realmente. E aí, nesse cenário, limite alcançado, esperando algo que a gente não vê, qual a postura que o texto recomenda? O que fazer? A fonte é bem direta nisso. Resume em 3 ações: confiar, orar, esperar. Confiar, orar, esperar. É uma espera passiva, de braços cruzados, sabe? O confiar, nesse contexto, parece ser uma aposta ativa, mesmo contra as evidências, acreditar que um caminho vai se abrir. O orar seria manter essa comunicação, essa dependência, e o esperar seria manter essa confiança ativa ao longo do tempo, sem sucumbir ao desespero. O texto sugere que essa combinação é que permite ver esses caminhos invisíveis se abrindo. Entendi. Então, a mensagem central que esse material nos traz é essa crença. A crença de que a mesma força que, lá na Bíblia, abriu o mar, continua agindo hoje. E age criando saídas onde a nossa lógica diz que não tem saída. Especialmente para quem adota essa postura de confiança, de oração e de esperativa. É isso. Exatamente. E isso, pensando só no que a fonte nos apresentou, leva a gente para uma reflexão final, né? Se aceitar os próprios limites não é o fim da linha, mas pode ser, segundo essa visão, o começo de um novo caminho. Como será que essa perspectiva poderia mudar a forma como a gente encara obstáculos que parecem gigantes, intransponíveis? E o que significaria na prática do dia a dia realmente confiar nessas horas, seguindo a lógica desse texto? Fica aí a questão para a gente pensar.